dear Christian Schmidt, Minister of Agriculture of Germany, dear friend, minha querida amiga Assunção Cristas, Ministra da Agricultura e do Mar, meu caro embaixador de Portugal na Alemanha e bom amigo Luís Almeida Sampaio, senhores administradores da AICEP, Companhia das Lesírias e outras autoridades públicas, meu caro Presidente da Portugal Fresh, Manuel Évora, Vice-Presidente e dirigentes da Portugal Fresh aqui presentes, Vice President and Director of the Fruit Logistics, thank you very much for attending the dinner, produtores, distribuidores, associações, empresários e, acima de tudo, agricultores, seja em que pele possam estar neste momento. Senhoras e senhores empresários presentes na Fruit Logistics, maior feira do mundo deste setor. I want to give a peculiar word to Christian Schmidt. Thank you for attending our stand. Thank you for helping us to become official partner of the world's largest fair on fruits and vegetables. Thank you for your friendship to Portugal. You know very well our country since the 80s of the last century. We are both social Christians. We have been in different moments responsibles on national defense. We love agriculture, like Assunção. And when we were teenagers, we had the same hero, Franz Josef Strauss. Thank you very much for attending our dinner. And thank you very much for helping Portugal, the Portuguese companies, building this fantastic presence, remarkable presence in the world's largest fair on fruits and vegetables. Hope to see you soon in Portugal. Quero dirigir uma palavra particular à Portugal Fresh, ao seu Presidente e aos seus associados. Eu faço parte daqueles que acreditam que para construir uma boa ideia, os factos não caem do céu, grátis e sem trabalho. Precisam de muito esforço, de muita insistência, de muita resistência e daquela parcela de ânimo que nos faz chegar à etapa seguinte, quando muita gente tem dúvidas ainda na etapa anterior. Em 5 anos, a presença de Portugal na maior feira do mundo de frutas e legumes e flores cresceu desta maneira absolutamente extraordinária. Nós atingimos um cume, sermos official partner. É impossível não sentir orgulho nesta cidade tão bonita que é Berlim, com a neve a cair suavemente. E antes de chegarmos à feira, vermos os anúncios extraordinários com o nosso país, a nossa bandeira e os nossos produtos agrícolas. Eu, pelo menos, senti isso. E acho que todos nós o sentimos. Mas eu queria deixar-vos não apenas uma palavra de felicitações, distribuída e dirigida a todos aqueles que já foram aqui mencionados, mas queria sublinhar
a importância de uma representação tão forte, são cerca de 45 empresas portuguesas, e algumas já não tiveram lugar, num certame que tem mais de 2.700 stands, onde concorrem, ao mesmo tempo, mais de 80 países. E há uma coisa que é quase tão importante como visitar o stand da Portugal Fresh. É ir ver a concorrência. E é ir ver a concorrência não só para ver o que eles também fazem bem, mas sobretudo para perceber como o setor das frutas e dos legumes se transformou e modernizou, sempre teve muita qualidade no produto, mas o que hoje há a mais é o marketing, é o branding, é o saber vender, é o saber promover, é o concorrer com os melhores, com a ambição de ser o melhor entre os melhores. E é isso que eu acho extraordinário na presença das empresas portuguesas aqui. Nós podemos não concorrer em quantidade, embora em alguns segmentos muito específicos isso até aconteça, mas podemos e devemos certamente concorrer em qualidade e sermos reputacionais do ponto de vista da qualidade. E era isso que eu queria aqui assinalar. Vocês chegaram em 5 anos ao topo, Official Partner. E no próximo ano? É preciso insistir, é preciso voltar. Muitas e muitas vezes eu converso com as empresas portuguesas que acompanho no exterior e que me dizem: eu só consegui fazer negócio à segunda ou à terceira vez. Não basta vir uma vez e desaparecer. Isso fazem muitos. É preciso ter uma estratégia focada, insistente, persistente, falar com as pessoas certas, saber vender o nosso produto, e isso, no fim, é recompensado. Pode não acontecer imediatamente, mas é recompensado. E é essa persistência, essa organização e essa capacidade de surpreender os que não achavam que Portugal estivesse na Primeira Liga em termos de qualidade e de competitividade em certas áreas. Eu peço-vos, primeiro, não façam concessões do ponto de vista da qualidade. A qualidade demora imensos degraus a subir. Precisa de muito esforço para manter lá em cima. Mas é isso que nos pode diferenciar. Eu dizia há pouco, eu fico muito feliz quando vejo as laranjas, os pêssegos, os frutos silvestres, as uvas de mesa, os kiwis, as maçãs, as peras rocha, etc., etc., na primeira página de uma das maiores revistas do mundo de Fruits and Vegetables. Dá imenso trabalho lá chegar. Havia imensa gente que gostava de lá estar. Como alicerce e alavanca da sua promoção comercial. Eu fico orgulhoso quando vejo as frutas e os vegetais portugueses na primeira página de uma grande revista internacional de agricultura. Fico orgulhoso quando vejo 3 vinhos portugueses nos 5 melhores da Wine Spectator. Fico orgulhoso quando registro que os italianos já reconhecem que o azeite português é um dos 3 melhores do mundo. Não discutindo agora a ordem dos 3 primeiros. Da mesma maneira que fico absolutamente orgulhoso pela maior onda de sempre, já fotografada no surf, ter sido fotografada em Portugal. Da mesma maneira que fico orgulhoso que o nosso país cresça 3 vezes mais do que os nossos principais concorrentes em atração turística. Minhas amigas e meus amigos, não é fruto do acaso, é fruto do talento, é fruto do vosso talento e do vosso esforço. Não façam concessões em matéria de qualidade
e sejam persistentes. Persistentes. Queria também só dizer que o setor agrícola representa, se entendido globalmente, 20% das exportações portuguesas. Dentro desses 20%, os legumes e as frutas representam outros 20%. Temos, portanto, dois pilares muito importantes. As frutas e os legumes representam um pilar importante no setor agrícola externo e, por sua vez, o setor agrícola externo é decisivo nas nossas exportações enquanto país. Eu acho que em 2014 é possível, é praticamente certo, que tenhamos ultrapassado a barra mítica dos 1.000 milhões de euros e até tenhamos chegado a um crescimento provável na ordem dos 10%, mas acho muito importante a redução do nosso desequilíbrio comercial alimentar progressivamente. Isso não se faz sem empresas. Cada um de vós representa uma parte do tecido empresarial, sob várias formas jurídicas, uma parte do tecido empresarial. E é bom que nós percebamos todos que não há crescimento sem empresas, não há investimento sem empresas, não há exportações sem empresas. E também não há emprego sem empresas. São as empresas que são decisivas para tudo isto. Os Estados, os governos, dividem-se entre os que facilitam ou dificultam. A minha opção radical é procurar facilitar a vida das empresas, porque se eu fizer, tenho a certeza que estou a contribuir para maior crescimento económico e maior criação de emprego e maior prestígio do nosso país. Queria só deixar aqui duas notas relativamente a matérias que são muito importantes. A primeira tem a ver com a remoção de barreiras externas às nossas exportações agroalimentares. Faz parte do nosso trabalho diário. Dá muito mais trabalho, passa a redundância, do que as pessoas julgam. Para abrir um mercado, é preciso responder a questionários técnicos que às vezes têm centenas de perguntas. É preciso fazê-lo em inglês perfeito. É preciso, a seguir, garantir missões fitossanitárias. E, às vezes, validação empresa a empresa. E nós não estamos sozinhos no mundo. Nós concorremos com muitas dezenas de países e, como toda a gente conhece os dados globais do crescimento económico, normalmente, a maioria dos países que concorrem connosco também querem exportar para os mesmos países onde nós queremos colocar os nossos mercados. E é aí que a palavra política faz toda a diferença. É nós não ficarmos no 50º lugar da lista dos processos ou dossiês a serem analisados. Eu só queria que soubessem isto, porque é um trabalho discreto, é um trabalho invisível, mas é um trabalho de parceria com o setor privado. Nos últimos 3 anos, Portugal abriu em mais de 70 países mercados viáveis e certificados para mais de 120 produtos e marcas portuguesas. E isto significa gerar alternativas quando há certos mercados que entram em crise e gerar um potencial de desenvolvimento para a internacionalização das nossas empresas. Em mais de 70 países e em mais de 125 produtos. Novas oportunidades. E como disse a Ministra Assunção Cristas, evidentemente, quando nós fechamos um dossiê, já há outro que nos está a ser pedido. Felizmente agora, o setor privado habituou-se, e ainda bem, a reclamar ao Estado português que se mexa para abrir mercados. Porque, durante muitos anos, infelizmente, os questionários técnicos estavam arquivados no Ministério da Agricultura. É essa que é a verdade dos factos.
Queria dizer-vos outra coisa. Eu acho que quem faz o crescimento económico são as empresas, não são os governos. São as empresas, os investidores, os seus colaboradores, os seus trabalhadores, que fazem o progresso económico do país. Em todo caso, convém que o Estado não dificulte, convém que o Estado facilite. Há uma coisa que é uma mostra de eficiência e que eu tenho a obrigação de dizer aqui. Eu lembro-me muito bem de sofrer, eu diria, ter até um bocadinho de vergonha, de uma altura em que, de cada vez que se falava em fundos para a agricultura, isso era visto, não como um investimento, mas como um custo. Eu acho que são um investimento. Eu revoltei-me muito contra o facto de, em certos anos, Portugal ter sido obrigado a devolver verbas a Bruxelas porque não as sabia usar. Ou então retinha na Praça de Comércio, no Ministério das Finanças, as verbas que deviam ter ido para o campo e para o mundo rural. Eu quero felicitar a equipa do Ministério da Agricultura por chegarmos ao final de 2014 com 93% de execução do PRODER, o que fica vários pontos acima da média comunitária. Dir-me-ão, e com toda a razão, não estão a fazer mais do que a vossa obrigação. É inteiramente verdade. Pena que não tenha sido sempre verdade assim. É só isso. É porque é preciso querer investir na agricultura. É preciso olhar para isso como um progresso e não como um custo. É preciso olhar para isso como uma oportunidade e não como um fardo. É preciso perceber que nós nunca teremos um país equilibrado se não tivermos um mundo rural competitivo. É preciso perceber que houve enormes transformações na nossa agricultura. Eu vejo pela minha própria família, que é o meu testemunho. Uma coisa é uma geração de proprietários agrícolas, outra coisa é uma geração de empresários agrícolas. E é isso que hoje Portugal tem. É uma extraordinária geração de empresários agrícolas. Em setores onde nós damos cartas com imensa qualidade e com imensa reputação por esse mundo fora. E onde o trabalho nunca está acabado. Porque ser o melhor, ou ser o primeiro, ou estar entre os melhores, ou estar entre os primeiros, dá muito trabalho, não apenas a conquistar, mas a manter. E por isso mesmo, eu também quero assinalar aqui o seguinte. É bom sinal. Lembram-se que os fundos comunitários para a agricultura, quando se esgota um quadro comunitário e enquanto não chega ao próximo, corre-se um risco enorme de haver entre os dois um alçapão. Um alçapão de tempo, de inércia, que paralisa o investimento. Porque, como sabem, o investimento na agricultura tem esta peculiaridade. É que o Estado entra com pouco, os fundos comunitários entram com um bocadinho mais, mas quem lá põe o capital essencial é o setor privado. Se os dois primeiros não chegarem, o privado fica num impasse. É por isso que a eficiência na resposta do Estado, pagando a horas, abrindo os concursos de uma forma permanente, que é a política que é certa, não é ficar à espera que daqui a um ano a gente vai abrir um concurso no segmento X. Isso deve ser um facto normal e contínuo. Mas eu considero que é inaceitável que, se o Estado não puser a sua parte, faça esperar o setor privado quanto a decisões de investimento. Porque, simplesmente, nós podemos não as recuperar. E a economia aberta, quem não se sente tratado com confiança, vai investir noutro lugar. De onde eu quero também assinalar o seguinte. Nós estamos na transição entre o quadro comunitário que terminou e aquele que vai começar. É bom sinal, é pelo menos um sinal de diferença, que já tenham sido abertos os primeiros concursos na área do novo PRODER, que agora se chama PDR, é melhor que a gente se habitue a esta sigla, e também na área dos apoios à internacionalização das empresas. É bom sinal que antes do novo quadro comunitário começar efetivamente, já tenham sido abertos alguns concursos. E aproveitamos. Só para terminar,
queria dizer-vos que eu tenho confiança. Este é o primeiro de vários momentos em que eu estarei com muito gosto, e porque é o meu dever, mas é um dever que eu faço com gosto, com as empresas portuguesas no exterior, neste primeiro semestre. Agora, frutas e legumes, dentro de poucas semanas, calçado, a seguir, outra vez aqui, turismo, porque também está aqui uma das maiores feiras do mundo de turismo. Depois ainda, têxtil, lar e, finalmente, cluster aeronáutico. Eu considero que é meu dever apoiar até ao limite das minhas forças marcas portuguesas, produtos portugueses e empresas portuguesas que disputam, concorrem com as de outros países em mercados muito diferentes uns dos outros e que estão a contribuir ativa e liquidamente para que a nossa economia cresça e as nossas exportações aguentem. E é por isso que eu vos queria deixar esta palavra final de confiança. Nós não estamos, evidentemente, num mundo ideal, há muitos fatores de incerteza, mas tenhamos a noção de que, se fizermos as coisas bem feitas, vamos ter um ano económico melhor. 2015 será melhor do que 2014, tal como 2014 foi, objetivamente, um pouco melhor do que 2013. Nós vamos ter mais crescimento económico em 2015. E a recessão ficou para trás e os países que estão a apresentar na zona euro um crescimento mais interessante são os países que fizeram reformas. Irlanda, Portugal e Espanha. É só comparar os números. Nós temos, neste momento, os melhores indicadores de confiança na economia portuguesa desde 2002, consumidores. Desde 2008, empresários. Como vocês sabem, confiança atrai confiança. E a falta dela é um desastre para a economia. É aproveitar este momento de confiança. Há um ponto que eu acho muito importante, porque todos nós temos sensibilidade social e todos nós sabemos o que é que isso significa do ponto de vista da mobilidade social, que tem a ver com o comportamento específico da economia portuguesa na questão da criação do emprego. Nós já tivemos o desemprego em 17,7%. Depois, fechamos 2013 com 16,2%. Demos um bom salto em 2014. O ano terminou com 13,9%. O último trimestre, que não é sequer o mais favorável, terminou com 13,4%. Ainda falta fazer muito, mas eu acho um erro não reconhecer que a economia portuguesa está a gerar emprego, que se está a comportar, do ponto de vista da criação de emprego, até melhor do que outras, e que é um progresso passar de 17,7% para 13,9% em termos anualizados e 13,4% dados do último trimestre. Falta fazer muito, mas é evidente que a tendência é positiva para criar emprego. E isso tem a ver com as reformas que o país fez. Ao contrário do que alguns pensavam, 2013 não foi o último ano em que as exportações cresceram. O último ano em que as exportações cresceram foi 2014, e é porque ainda não sabemos os resultados de 2015, evidentemente. As exportações portuguesas continuaram a crescer, apesar da anemia económica na Europa, apesar das dificuldades nos mercados tradicionais, apesar das incertezas por esse mundo fora, as exportações portuguesas, que passaram de 28% para 40% no PIB, continuaram a crescer em 2014. E nós devemos ter orgulho nisso. E não achar que isso é fruto do acaso. Não é fruto do acaso. É fruto das nossas empresas. O mesmo com o turismo. 2013 tinha sido o melhor ano de sempre. Sim, senhora. Sucede que 2014 foi 10% melhor do que 2013, em número de visitantes. E 11% melhor em rentabilidade dos hotéis.
crescemos mais do que os nossos competidores. Porque é que às vezes nós temos tendência para não valorizar aquilo que temos de bom, quando são precisamente os estrangeiros que visitam Portugal que procuram aquilo que Portugal tem de bom? Nós temos de ter atitude positiva, puxar pelo que temos de melhor, acreditar em nós. Fomos capazes de superar uma etapa muito difícil e, se fizermos as coisas certas, vamos para um ciclo de maior crescimento económico e de criação de emprego, onde as exportações têm um lugar essencial, tal como o investimento. E era isso que eu vos queria chamar a atenção. É que não foram apenas as exportações que cresceram. E não é apenas o consumo que está a subir, como tem sido assinalado, mas faltava que não subisse tal a base em que tinha caído. É o investimento, pela primeira vez em vários anos, está a dar sinais positivos. E esse é que é o dado mais relevante para a nossa economia. Nós, se olharem para os últimos 10 anos, perdemos competitividade na área do investimento. Por isso é que as reformas estruturais eram essenciais. E por isso é que o investimento teve finalmente números positivos em 2014. Sem investimento não há crescimento. E sem crescimento não há criação de emprego. É por isso que nós não podemos ter uma atitude ideológica, temos que ser pragmáticos. Eu quero que o investimento venha para Portugal. Quero que a criação de riqueza seja feita no nosso país. Quero que a criação de emprego seja feita para portugueses. Por isso nós temos de tratar bem os investidores, pela simples razão de que se nós não tratarmos bem os investidores, eles vão investir e criar riqueza e criar emprego para outros países. E não é a minha função ajudar à criação de riqueza de outros países. O meu primeiro dever é ajudar à economia portuguesa, ao emprego em Portugal e ao crescimento em Portugal. Para isso é atrair investimento, ser competitivo. Isso não tem nada de ideológico, tem tudo de pragmático. E por fim, queria-vos dizer o seguinte, nem sempre isso é conhecido. Hoje em dia, por cada empresa que desaparece, 2 nascem. Há 2 anos atrás era exatamente o oposto. Por cada empresa nova, 2 desapareciam. E isso significa que há mais confiança na economia, que há mais gente a querer investir, que há mais gente a querer arriscar, e esse é o fundamento do crescimento. Está tudo perfeito ou está tudo bem? Com certeza que precisamos de melhorar, até pelo nosso atraso. Mas queria-vos pedir, aproveitem a descida do IRC em 2015. É a segunda seguida. Aproveitem o novo Código Fiscal de Apoio ao Investimento, particularmente os que estão no interior. Aproveitem as candidaturas ao novo Quadro Comunitário de Apoio. E aproveitem, e é preciso que a informação chegue maciçamente às empresas, os mercados que vão sendo abertos do ponto de vista da certificação de produtos. E confiem no setor privado, porque ele sempre deu boa conta do recado quando o nosso país mais precisou dele. E por isso mesmo, minhas amigas e meus amigos, queria despedir-me. Dear Minister, once again, thank you for attending the dinner. I was giving the floor 10 good reasons to invest in Portugal now, exactly now. There is a good story about Portugal and about our nation. And this is the moment to invest in Portugal and to believe in Portugal. We are in a transitional moment to a cycle of economic growth and job creation. Thank you very much. Again, muito obrigado à Portugal Fresh. Contam connosco, nós contamos convosco e suponho que todos sabemos que são os vossos associados, ou seja, as empresas privadas portuguesas, que são responsáveis pelo enorme sucesso das exportações de frutas e de legumes. Muito obrigado a todos.